Fala, pessoal, beleza? Vamos continuar com mais uma aula sobre conjuntos, né? Conjuntos, e no caso agora, nós vamos falar sobre o conjunto dos números naturais. Então, preciso saber como funcionam esse conjunto, como que funciona esse conjunto. E a primeira coisa que a gente faz é apresentar um conjunto, né? Então, você tem esse conjunto aqui. O conjunto dos números naturais, para a gente, vai começar 0, 1, 2, 3, e por aí vai. Esse conjunto, ele tem o quê? Um incremento, ou seja, para eu conseguir o próximo, sempre eu adiciono uma unidade, certo? Então, para eu conseguir um próximo número, sempre eu coloco uma unidade. Então, a gente tem a noção de sucessor de um número. Escolhe uma letra, no caso N, você soma uma unidade. A gente tem o antecessor, que é o logo, o que vem anterior a esse número uma unidade. Então, o antecessor, você vai fazer o seguinte, ó. O antecessor de um número é esse número menos um, ok? Então, grave essas palavras, grave isso aqui, porque a gente vai precisar. Sucessor de um número é esse número mais uma unidade. O antecessor de um número é esse número menos uma unidade, certo? Então, dentro do conjunto dos números naturais, nós temos esse tipo de estrutura e isso vai comportar para a gente algumas operações, a de adição, que você sabe muito bem como fazer, a gente não vai ficar explorando isso aqui porque não é nosso objetivo, mas o que que é adição? Você juntar quantidades, certo? Você vai juntar quantidades e adição é isso. 357 mais 238 vai ser o quê? 7 mais 8, 15, vai um. Na verdade, o que que acontece? Sobrou aqui, ó, para você colocar nesse espacinho 10 unidades. Então, esse vai um, na verdade foram 10, mas tudo bem. 5 com 3, 8 e 1, 9, ok? E 3 com 2, 5. Então, você tem aqui unidade, dezena, centena. Então, você tem 7 unidades. 8 unidades são 15. Então, você deixa 5 unidades e joga uma dezena para cá. Tudo bem, isso daí é o de menos. Tá? Então, você sabe juntar essas quantidades. Você deve fazer isso, tá bom? Caso você tenha algum tipo de dificuldade com isso, sugiro que você baixe o aplicativo Rei da Matemática para treinar isso aí, essa soma, né? Você também tem truques de matemática, que é um app bastante legal que você pode estar utilizando e treinar essa parte de adição, tá bom? Então, a adição dentro do conjunto dos naturais é juntar quantidades, ok? Você vai juntar quantidades, você vai somar número embaixo de número, tá bom? Não esqueça, não faça confusão, tá bom? Porque isso pode dar uma dor de cabeça mais lá na frente. Para subtração,
que você vai ter aqui dentro, a rigor, ela não é uma operação geral, tá bom? Mas eu não vou falar disso aqui porque senão a aula vai se estender muito. Mas você vai se preocupar em retirar quantidades. Então, quando você tem 57 menos, não posso colocar aqui, mas eu vou fazer 39. 39. Então, como é que tu pode fazer isso? Você pode fazer isso de várias formas, ok? Você pode pensar no seguinte: você vai somar mais 2 aqui, ó. Então, você vai ter 59 menos 39. Então, como é que fica? 9 menos 9 é zero. 5 menos 3 é quanto? 20. Beleza, mas você aumentou 2 aqui, ó. Então, daqui para cá, aumentou 2. Então, nesse resultado, você tira 2. Então, aqui eu vou ter 18. Para eu saber se a minha conta está certa, basta você fazer 39 mais 18. E aí, se voltar para os 57 que eu tinha antes, a conta está correta. Beleza? Então, 9 mais 8, 17 vai 1, 3 com 1, 4 e 1, 5. Então, voltou no 57. Ok? A subtração, basicamente, vai ser só isso aí, de você tirar quantidades, tirar uma da outra. Você pode, muitas vezes, ter o auxílio de uma calculadora para fazer isso, tá bom? É, não vou explorar tanto essa operação, porque não é um objetivo, tá? Então, nós já falamos de adição e de subtração, ok? Outra operação que nós temos dentro desse conjunto é a multiplicação. Multiplicação. Você tem a soma repetida. Como assim, professor? É uma soma repetida, ou seja, 3 mais 3 mais 3, quanto é? É 9. Mas veja que você tem 3 aqui quantas vezes? 3 vezes. Então, 3 vezes 3 é 9, certo? Então, você tem aqui dentro dessa operação o que a gente chama de produto de uma multiplicação. Produto e cada termo desse aqui a gente chama de fator, tá bom? Então, na multiplicação, você tem os fatores, tá? E o resultado dessa multiplicação nós chamamos de produto. Na subtração, você tem aqui, só dando uma volta, né? Uma pequena volta, e você vai ter o seguinte, só colocar os números aqui, que é o minuendo, aqui é o subtraindo. E o resultado disso aí, que é quanto? Que é 18, a gente chama de diferença, ok? Diferença. Dentro dessas operações, nós sempre temos esse tipo de coisa, tá bom? Para a gente fazer. Então, é importante que você observe o seguinte: nessa multiplicação aqui, que é onde se dá mais ênfase nessa parte, você precisa ter a noção absoluta de que você vai precisar dominar a tabuada.
Por que, professor? Porque, a partir de agora, todas as operações que a gente vai fazer em termos de assunto vão passar por ela, porque é onde se é mais cobrado, onde o edital é bastante específico, ou seja, porque eu não falei muito sobre os sistemas de numeração, sobre essas operações de adição, de subtração. Por quê? Porque o edital já começa com múltiplos e divisores. Então, a gente vai preparar o terreno justamente para chegar nessa parte. Então, a partir de agora, você observa o seguinte: você precisa necessariamente dominar a multiplicação. Por que especificamente a multiplicação? Porque sem a multiplicação você não consegue fazer a divisão, sendo que uma é uma operação inversa da outra. Então, se você não tiver o pleno domínio dessa tabuada aqui, dessas tabuadas que a gente já sabe, do 2 até o 10 pelo menos, fica muito complicado a gente falar de múltiplos e divisores e você consiga, fica difícil com que você consiga entender certos assuntos mais avançados, tá bom? Então, eu sugiro que você faça esse treino pelos aplicativos já mencionados, tá bom? Que isso vai trazer bastante vantagem para você, tá ok? Vamos avançar aqui e vamos falar da nossa operação de divisão. Como é que funciona a divisão? A divisão funciona assim: você tem um número que você vai dividir por outro. Digamos, coloca 2 aqui, tá? Então, você vai repartir essa quantidade aqui, no caso 50, para 2. Ou seja, você precisa de um número que, ao multiplicar por 2, fique igual ou próximo a 50. No caso aqui, você já sabe que vai dar 25, mas bora ver o seguinte: eu consigo dividir 5 para 2? Consigo. 5 dividido para 2 são 2. 2 vezes 2 é 4. Para 5 falta 1. Baixa o próximo. Existe um número que eu multiplico com 2 que dê 10? Tem, sim. 2 vezes 5 é 10. Para 10 não sobra nada, ok? Então, esses elementos que apareceram aqui, a gente tem um dividendo, esse aqui é um divisor, esse aqui é o quociente, e este aqui nós chamamos de resto. Por que a ênfase nesses termos? Porque você vai precisar deles. Quando a gente estiver entrando no conteúdo mesmo, eu preciso deles. Então, deixa eu colocar aqui uma letra D, aqui eu vou colocar um D minúsculo, aqui vai ser um Q e aqui vai ser um R. Então, posso escrever essa conta da seguinte forma: D é igual ao D vezes Q mais R. Então, toda a divisão eu consigo escrever dessa forma, certo? Quando R é igual a zero, a gente diz que a divisão é exata. Quando R é diferente de zero, a divisão é inexata. Só voltar aqui, se não ficou muito apresentável. Tudo bem? Então, você tem esses dois tipos de divisão. Uma divisão em que o resto é zero e a outra que o resto é diferente de zero, tá bom? Então, é importante que você tenha essa estrutura na cabeça. Vai começar a aparecer um pouco de letra por meio das contas, mas isso é natural, tá bom? Observe o seguinte, que você sempre
vai precisar fazer essa representação algébrica dentro desse conjunto, tá bom? Então, dentro do conjunto dos números naturais, você tem essas operações que são básicas, tá bom? Então, isso daqui é extremamente importante para você levar para sua prova, tá bom? Você ter essa estrutura de divisão aqui na cabeça vai te ajudar, inclusive quando a gente estiver falando de números inteiros, tá bom? Seguindo aqui, nós temos uma outra operação, que é a operação de potenciação. Tudo começa aqui no conjunto dos números naturais, potenciação. E o que é essa potência? É quando você repete uma multiplicação. 3 vezes 3. 3 vezes 3. Quantas vezes você repetiu o 3 aí? Uma, duas. Então, o que que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, você vai ter um 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes. E você sabe que 3 vezes 3 é 9, certo? Como é que eu faço isso? Aqui você tem o que a gente chama de base. Que é a base? Que é o número que vai se repetir. Aqui é o expoente. O que é esse expoente? Significa a quantidade de vezes que esse número, que essa base, vai ser multiplicada por ela mesma. E este número que é resultante dessa operação, nós chamamos de potência. Beleza? Então, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes eu multipliquei o 2 por ele mesmo? Uma, duas, três. Então, você tem 2 elevado à terceira. Tá? 2 elevado à terceira. 2 vezes 2 vezes 2, isso é 8. Tá bom? Particularmente, nós colocamos o seguinte, ó, por exemplo, você tem um quadrado de lado 3. A área desse quadrado é o comprimento vezes a largura. Então, 3 vezes 3 é 9. Então, é por isso que você coloca isso como 3 ao quadrado, e dá 9. Por quê? Porque isso faz referência à área do quadrado, certo? Aqui, ó, se você tiver um cubo cuja aresta vale 2, aqui, ó, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Então, para eu calcular o volume desse cubo, basta multiplicar as arestas. 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à terceira, 2 ao cubo, que dá 8. Ok? Então, é daí que vem essa expressão, 2 elevado ao cubo. Tá bom? Porque você tem o volume de um cubo. Ficou bem um cubo, né? Deixa eu tentar melhorar aqui, mas a ideia foi essa. Então, deixa eu fazer aqui um pouco mais decente a coisa. Ficou um pouco mais apresentável, mas ainda está feio, mas tudo bem, tá? Então, ao cubo vem daí, tá? Então, você tem 2 vezes 2 vezes 2, isso é o volume do cubo. E para a gente, 2 à terceira é a mesma coisa que 2 ao cubo, significa que você vai ter 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, e vai dar 8, tá bom? Isso é tabuada, beleza? Então, grave isso, que isso vai ser extremamente importante. Observe agora a outra operação que nós temos, que é a radiciação. Isso é importante. Não é radiação, tá bom? É radiciação. Radiação é uma propriedade dos corpos emitir energia
nuclear, tá bom? Radiciação é essa operação inversa da potenciação. Por exemplo, qual que é a área, perdão, qual que é o lado de um quadrado cuja área é 25 metros quadrados? Esse é um problema básico de radiciação. De que maneira eu vou encontrar um número que eu multiplique por ele mesmo que dê 25? Ou seja, um número que elevado ao quadrado dá 25. Aí você pode pensar, é 5, porque 5 vezes 5, 25. E pensou certo. Ou seja, a raiz quadrada do 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. Observa o seguinte, observa que a raiz quadrada é apenas um número, só um. Não escreva isso aqui, ó. 5 vezes 5. Não, isso é errado, tá? Isso aqui é errado, tá? É só um número. Então, a pergunta da raiz quadrada é o seguinte: que número que eu multiplico com ele mesmo que dá esse número aqui de dentro, certo? Então, é basicamente só isso. Então, partindo do mesmo princípio, qual que é a raiz quadrada de 49? A raiz quadrada de 49 vai ser 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado, 49, tá bom? E assim você vai fazer para todas as outras raízes, tá bom? Observe que eu posso expandir esse tipo de coisa. Ainda na radiciação, você vai ter o seguinte, por exemplo, qual é o volume na verdade, qual é o volume? Não. O volume aqui, vamos dizer que seja 8 metros cúbicos. Eu quero saber qual o valor da aresta desse cubo aqui. Então, que número eu vou multiplicar por ele mesmo que dá 8? Então, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. Então, você pode dizer o seguinte, que a raiz cúbica de 8 vale 2. Por quê? Porque 2 elevado à terceira é 8. Mesma coisa. E assim você aumenta isso aí. Então, você vai aumentando os valores, tá bom? Porque mais tarde a gente vai generalizar isso aí e você tem o seguinte, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, olha lá, quem é a raiz quarta de 81? Como é que eu vou descobrir? Você vai pelo mesmo raciocínio. Que número que eu multiplico com ele mesmo quantas vezes? 4 vezes que dê 81. Pensando um pouco, você vai fazer o seguinte, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Imagina que tu já testou com 2, ok? Então, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, beleza. Então, já sei que a raiz quarta de 81 vai ser 3. Por quê? Porque 3 elevado à quarta é 81. Então, observe isso aí. É extremamente importante dentro desse conjunto, o conjunto dos números naturais. Tá certo? Então, para esse tipo de operação, nós ficamos por aqui. As operações básicas são essas. Dentro do conjunto dos naturais, nós temos o seguinte. Vou fazer um resuminho aqui para ti. A gente tem o conjunto dos números naturais.
tá? Que é esse conjunto? É esse conjunto aqui dentro, que você vai jogar esses números 0, 1, 2 e por aí vai. É um conjunto que ele é infinito, não tem fim esse conjunto, tá bom? Nós temos a noção de sucessor e antecessor de um número, tá? O sucessor você vai somar um e o antecessor você tira um. Lembrando que no conjunto dos naturais, um número que não tem antecessor vai ser o zero, tá? Então o zero não vai ter antecessor dentro desse conjunto aí, ok? Então, como o conjunto começa nele, então por isso que ele não vai ter antecessor, beleza? Depois nós falamos de operações. Quem são as operações dentro desse conjunto? Nós temos as operações de adição, operação de subtração, operação de multiplicação, vou botar antes, agora sim, divisão, potenciação e a radiciação, tá? Foi um pouco rápido, mas observe o seguinte: o conjunto dos naturais é onde você vai estruturar boa parte do seu pensamento para você levar ele para o próximo nível. Então, tenha em mente o seguinte: por que que eu preciso aprender esse conjunto dos naturais aqui? É porque da onde você vai tirar todo o básico para fazer nos outros conjuntos, tá bom? É daqui que você vai, primeiramente, trabalhar com os múltiplos, com os divisores. Então, isso vai se estendendo para os outros conjuntos. Então, é importante essas noções aí. Não deixe também de observar que você tem outros, outros artifícios para trabalhar com esses conjuntos, aprender tabuada, que eu sempre vou continuar marcando aqui, que são os aplicativos, tá? Que eu recomendo para você, Rei da Matemática, para você treinar isso aí, tá bom? E o Truques de Matemática. Por que eu insisto isso? Insisto porque você precisa treinar. Tudo que você não treina, você esquece. Então, se você tem dificuldade em adição, subtração, etc., você precisa treinar e vai treinar com esses aplicativos, porque a gente está numa era digital em que muitas dessas coisas não são feitas mais de modo mecânico. Você tem uma certa forma de tratamento diferente do que você fazia antigamente, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção. A gente se vê na outra aula. Um forte abraço e até a próxima.